Olá pessoal, vocês estão no Fórum Tira Dúvidas do canal Caçador do Vôlei e hoje vamos responder as seguintes perguntas. A primeira, eu vou mostrar um desenho e nós vamos analisar se tem falta de posição ou não nessa figura. A segunda, qual deve ser o posicionamento dos árbitros durante o sorteio. A terceira, durante uma solicitação indevida, quais devem ser os procedimentos da arbitragem. E a quarta e última pergunta, qual deve ser o critério para a condução de bola a ser marcado como falta. Sem mais delongas, vamos às respostas logo depois da vinheta. Vem comigo! A primeira pergunta de hoje é do Flávio Fukuda, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o nosso grande colaborador aqui no canal. E a pergunta é a seguinte: considerando a regra 7432, vou deixar aqui para vocês lerem, para quem tiver curiosidade. E essa regra é aquela que determina as posições em quadra e explica sobre o jogador central em relação a estar mais à direita do jogador que está à sua direita, à esquerda. Ela é até um pouco confusa, mas eu deixo lá para vocês lerem. O Fukuda fez um desenho bem legal, mandou para a gente e está perguntando se tem ou não falta de posição naquela situação. E ele já até dá a resposta dele, mas ele está querendo só a confirmação e é bom que isso vai ser esclarecido para todo mundo. Olha só que legal esse desenho que ele mandou pra gente, já com arte e com tudo. E inclusive as pessoas com cores diferentes para visualizar mais facilmente. Esse que está de preto, ele é central, ele está na posição 3 ou 6. Esse jogador laranja, a posição original dele é 1 ou 2, ou seja, à direita. E o jogador azul, apesar de estar aqui, sua posição original é à esquerda, na posição 4 ou 5. Para facilitar para todo mundo, vamos fazer o seguinte: nós estamos analisando jogadores que estão na rede, ou seja, na posição 2, 3 e 4. Então, como eu falei, o jogador laranja está na posição 2, o jogador preto está na posição 3 do centro e o jogador azul está na posição 4. A pergunta dele: tem falta de posição aqui? E lembre que a gente falou no vídeo passado, em todas essas posições, o que determina a posição dos jogadores? Os braços? A posição do corpo? Não, os pés. Você tem que analisar a posição dos pés. Então vamos analisar se há falta realmente aqui. Então, primeiro caso, jogador 2 laranja. Ele, para ser falta, ele tem que passar totalmente os pés do jogador 3, que é o central. Passou? Aqui não, você está vendo que um pé dele está aqui. Seria a falta se os dois estivessem aqui. Então essa posição está correta. E agora vamos para o jogador que está na posição 4, azul, que está na esquerda. Mesmo critério. Ele passou os dois pés do jogador central? Não, não passou. Então não caracteriza uma falta de posição. E só lembrando que o jogador da posição 2 e o jogador da posição 4 não existe relação entre eles. E obviamente se eles tivessem passado completamente em relação ao jogador da posição 3, seria uma falta. Não está sendo falta por causa desse monte de pés embolados aqui. Para ser falta, os dois teriam que ter passado completamente em relação ao jogador central. E aqui está a pergunta dele: o posicionamento abaixo não é falta, certo? Ele está só confirmando e eu confirmei para ele. Sim, correto, não há nenhuma falta nessa posição. Mas fala aí, essa arte do Fukuda ficou muito legal, né? Fukuda, muito obrigado pela pergunta, pela arte, e agora todo mundo já tem a resposta. Não há falta de posição naquela gravura que você mandou. Um grande abraço, amigo. A segunda pergunta de hoje é do Carlos Piragibe, do Rio de Janeiro. E olha que coincidência, eu fui no CBS em Saquarema na semana passada e o Carlos Piragibe estava lá na avaliação de regional para aspirante, passou com muito louvor. Inclusive ele fez uma marcação a mais difícil do campeonato, aplicando a nova regra sobre invasão por baixo, sendo interferência. Carlos, parabéns, você mandou bem demais. E a pergunta do Carlos é a seguinte: qual deve ser o posicionamento dos árbitros durante o sorteio? E recentemente a COBRAV, Comissão Brasileira de Arbitragem de Voleibol, mudou esse posicionamento para seguir o que a Federação Internacional está fazendo. Então é o seguinte: para competições nacionais, a padronização administrativa e técnica da arbitragem nacional, tá no protocolo de jogo, no item 10, direciona que o primeiro árbitro fique do lado da equipe A e o segundo árbitro fique do lado da equipe B, e de frente para a mesa do apontador e com os capitães aos seus respectivos lados. Eu já coloquei essa foto em outro vídeo, mas só para vocês
visualizarem o que o Carlos perguntou. O primeiro árbitro fica do lado da equipe A, que é aqui à esquerda da mesa do apontador, e o segundo árbitro do lado da equipe B, e seguido com os seus respectivos capitães. Por que o Carlos perguntou isso? Teve uma foto que foi colocada em outro vídeo onde os árbitros estão na posição trocada fazendo o sorteio. Mas, Carlos, só vou te avisar, para competições internacionais, às vezes eles nem ficam do lado da quadra, às vezes em outro lugar totalmente separado e não vai seguir aquele exemplo que está ali. Ali não, e essa foto que a gente mostrou agora, que foi a Superliga, já estão dentro da quadra, então fica nesse posicionamento certinho. Se for feito na Internacional dentro da quadra, também vai seguir esse padrão. Ok, obrigado pela pergunta, um grande abraço, aspirante à Nacional. A terceira pergunta de hoje é do nosso assíduo frequentador Roncalli de Moraes de Pará de Minas, Minas Gerais. E é o seguinte, no caso de solicitação indevida, no ato da substituição feita pelo técnico responsável da equipe que pediu uma substituição e logo após outra, já vimos que constitui uma solicitação indevida. Então ele entendeu o que é a solicitação indevida. E a pergunta se divide em várias, que eu vou mostrar para vocês. Qual deve ser o procedimento quando ocorrer essa falta? Quem rejeita a solicitação? Como é a comunicação do segundo com o primeiro árbitro nessa situação? Então tudo estava numa pergunta só, mas eu dividi para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos uma a uma com muita calma para que todos entendam. A primeira pergunta, qual deve ser o procedimento quando ocorrer essa falta? O ideal mesmo seria evitar que essa solicitação indevida ocorresse. A situação que o Roncalli está falando é o seguinte, foi feita uma substituição, depois que terminou, foi pedida uma outra substituição. Isso aí é uma solicitação indevida. Mas, se o segundo árbitro estiver atento, ele pode perceber que com esse jogador se aproximando, se ele evitar que entre na zona de substituição, não é nenhuma solicitação indevida. Então o ideal seria isso. Mas se não conseguir evitar, nós vamos ver a resposta agora. E só lembrando, tá, que esse segundo pedido de substituição pode ocorrer no caso de lesão, mal súbito, expulsão e desqualificação. Na mesma interrupção, não há problema. Só vai ser uma solicitação indevida se não tiver esses casos da exceção que a gente falou agora. Como foi falado, esse é apenas um dos casos de solicitação indevida. É um segundo pedido de interrupção na mesma substituição, tá bom? Mas se esse pedido de solicitação indevida ocorrer, essa substituição deve ser rejeitada, deve-se marcar uma solicitação indevida na súmula se isso não gerou um retardamento na partida. Porque se gerou um retardamento, ela deixa de ser uma solicitação indevida e já passa direto para ser um retardamento que tem sanções um pouco mais duras. A segunda parte da pergunta é quem rejeita? Geralmente, o Roncalli é o segundo árbitro, ele está mais próximo daquilo que está acontecendo, tá? Mas o primeiro também pode rejeitar, apitando e falando que aquela substituição, no caso que você perguntou, não vai ser permitida. E a terceira parte da pergunta é como é a comunicação do segundo árbitro com o primeiro árbitro nesta situação? E a comunicação vai ser apitando mesmo, e se necessário até atravessa a quadra, vai lá e conversa com o primeiro árbitro. E até que tenhamos comunicadores entre os árbitros em todas as partidas. Por isso que é importante, Roncalli, o uso da tecnologia. A gente está usando desafio, já está começando a usar súmula eletrônica, tablet também é importante e comunicadores entre os árbitros, para não precisar entrar na quadra, já ouvir falar, olha, foi uma solicitação indevida, rejeita, aplica uma sanção de retardamento, então tudo isso vai agilizar. Nós vamos chegar lá, alguns árbitros já estão usando, algumas federações já estão permitindo o uso de comunicadores nas partidas. E obrigado pela pergunta. E a quarta e última pergunta de hoje é do Newton de São Luís, no Maranhão. E ele é sobre a condução da bola. Então, ele disse, qual deve ser esse critério de condução de bola? Tocar a bola de mão aberta de baixo para cima, o que a gente chama de bandeja, né? É uma condução? E tocar a bola de cima para baixo é uma condução? Antes de dar o meu depoimento, que vai ser no próximo vídeo, eu quero saber a opinião de vocês sobre essas situações. Qual deve ser o critério? Essa bola de mão aberta de baixo para cima é condução? E a bola de cima para baixo é condução? Coloque lá nos comentários do vídeo o que você acha sobre essa situação. E não se preocupe se está certo ou está errado. Nós vamos debater essa situação aqui no canal. Aguardo então o seu depoimento. Qual deve ser o critério para a condução da bola? Uma bola de baixo para cima em bandeja é uma condução? E o terceiro, uma bola de cima para baixo é uma condução?
Pessoal, essas são as perguntas que nós tivemos para hoje, muito boas como sempre. E você quer sua pergunta respondida aqui no canal, coloque nos comentários dos vídeos que nós estamos respondendo a todas com muito prazer. Pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. A segunda, qual deve ser a posição? A terceira, durante uma solicitação indevida, quais serão... Esse jogador laranja, apesar de estar à esquerda, mas ele na origem... Esse jogador laranja, apesar de estar nessa posição, eu já coloquei essa foto em outro vídeo, mas só para vocês visualizarem. Porque se gerou um retardamento, ela até deixa de ser uma solicitação VD. Porque se gerou um retardamento,